Então, vamos à leitura. Boa noite a todos. A mensagem de ambientação, lição 96. Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim, ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado, para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado que protege o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridículo. Não te atormentes, face à insignificante justificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Bom, isso serve um pouco para mim, né? Porque às vezes a gente fica muito ligado nessa coisa da moda, acho que mais as mulheres, né, do que os homens, no meu entendimento. E a gente quer sempre estar comprando uma roupa nova, né, tá acompanhando a moda, mas na verdade a gente acaba esquecendo de cuidar do nosso traje espiritual, né, dando mais importância às vezes à parte física, né, do que o nosso íntimo, e deixa de cuidar dele. Aí eu entendi dessa forma. Obrigado, Cris. Verdade. Vamos então. Alguém mais quer comentar a menção? Então, vamos à nossa prece. Vamos sim. E vamos falar assim. Querido Mestre Jesus, felizes e contentes, Senhor, porque este Pai de eterno amor e infinita bondade nos permite reunirmos-nos contigo mais uma vez. Ah, Senhor, e desta feita, nós também temos no íntimo aquela gana, aquela vontade muito grande de conseguir guardar o que vamos ouvir hoje, pois que estamos te ouvindo sempre. Mas guardar, Senhor, com aquela baliza de poder acordar quando o momento de colocar em prática os ensinamentos desta noite chegar. E nós só conseguiremos isso, Senhor Jesus, nós sabemos, com o concurso da nossa parentela espiritual, desses espíritos amigos e benfazejos que estão na nossa salinha de aula, acompanhando cada um de nós, porque cada um de nós é um dínamo, entregando instruções a outra centena de espíritos, só por eles, pela nossa parentela espiritual e pelo vosso amor, Senhor Jesus, é que nós realmente temos certeza, vamos guardar, vamos gravar, e é esta confiança, Senhor, que nos traz aqui e agora. Ninguém nos tira de um momento como esse, porque nós é que estamos querendo. Auxilia-nos então, Senhor Jesus, a gravar esses momentos. Em nome de Deus, nós queremos dar por iniciado a nossa salinha de aula desta noite, rogando bênçãos a esta casa que nos abriga, abençoada casa que nos abriga. Obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Amauri. Obrigado, Cris. Amém. Vamos passar, então, aí a leitura com a nossa Verinha, os comentários aí com o nosso irmão Valdemir e os nossos pitacos aí de quem quiser. Adiante. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos espíritas, os trabalhadores do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada fazer.
E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair a hora sexta, e na hora nona fez o mesmo. Voltando a sair na hora 10ª, encontrou outros que também estavam sem fazer nada, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhes disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da Só um vinha... minutinho, Verinha. Ah, tá. Vamos por parágrafo aqui para a gente ir Bom, comentando isso. Ok. É interessante essa história, como todas as historinhas contadas por Jesus, isso é uma fábula, né? É uma fábula não, mas uma parábola, uma historinha contada por Jesus para nos mostrar a importância de estarmos à disposição para o serviço. Então, o reino dos céus, diz ele, se assemelha a um pai de família que sai para buscar trabalhadores. Quem são esses trabalhadores e quem é esse pai? Entendemos aqui que o pai é Deus e os trabalhadores somos nós. Então ele sai na primeira hora, às 6 horas da manhã, para buscar trabalhadores. Encontra alguns na praça e os contrata. Sai às 9, sai às 12, sai às 15, sai às 18, ou sai às 17, né? Na 1/10ª hora, e vai contratando trabalhadores. E no final, bem, não vou dar spoiler, né? Mas vamos falar então do final. bom, Dando spoiler, né? No final, ele acaba pagando o mesmo valor do primeiro ao último trabalhador. O importante aqui é observarmos se estamos à disposição para o trabalho. A parábola é dos trabalhadores da última hora. Então, os trabalhadores da última hora receberão o mesmo salário. Até porque nós, sendo reencarnacionistas, esses trabalhadores da última hora são muitos deles aqueles primeiros. Porque quem são os primeiros trabalhadores desse convite? Os profetas, aqueles que trouxeram a Torá, aqueles que trouxeram os ensinamentos de Deus, ainda não de Jesus, mas nos trouxeram os ensinamentos de Deus. Esses são os primeiros trabalhadores. Mas muitos desses trabalhadores, vide Elias, como sendo um dos primeiros trabalhadores, reencarna no tempo do Cristo como João Batista. Então, como sendo, naquele momento, o trabalhador da última hora. Só que ele já tinha sido da primeira. A diferença entre Elias e eu, entre Batista e eu, é que o Elias se colocou à disposição como Elias e deu o testemunho como João Batista. Como quando ele diz lá que é preciso que eu diminua, porque ele era muito conhecido à época, porque era o Batista, batizava as pessoas. É preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. Então, aí, como eu costumo dizer, o Evangelho foi escrito para cada um de nós em particular. Foi escrito para cada um de nós singularmente. Então, vale a pergunta. Eu tenho estado à disposição para ser contratado? Porque o convite continua. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tem um outro capítulo que fala disso. Muitos chamados, ou todos somos chamados, e poucos os escolhidos. Mas esses trabalhadores, quando ele chega lá no final da tarde, mas vocês ainda estão aqui fazendo o quê? É que ninguém nos assalariou. É que ninguém nos veio convidar para o trabalho. Nos veio oferecer para o trabalho. Oferecer trabalho para nós. E ele, então, os contrata e paga a mesma coisa.
E aí, de novo, a questão que eu gosto de colocar, e fica à vontade para contestar, ou para concordar, ou para acrescentar qualquer coisa, fica à vontade, porque ele aparece para convidar. Mas nós temos estado à disposição para ser convidado? Nós aceitamos o convite do Cristo para estarmos, ou para sermos um dos trabalhadores da sua vinha? Porque o convite, como eu disse, continua aberto. O convite é para todos, né? Lembramos aqui, e claro que os ensinos de Jesus não podem ser estanques, não podem ser separados. É um todo, é um holístico. Então, lembramos aqui a parábola do festim de bodas. Ide pelas encruzilhadas e convidai a todos, já que os primeiros não aceitaram o convite, já que o povo escolhido, em primeiro lugar, não aceitou o convite. Então, ide e convidai a todos. Nós, dentro da minha interpretação, dentro da minha percepção, estamos dentre esse todo, estamos nesse todo, incluído nesse todo. Resta saber se já estamos vestindo a túnica nupcial para participarmos daquele festim de bodas, que é outra historinha que Jesus conta para a gente. Então, é importante que olhemos para nós, que nos observemos e percebamos se estamos ou não à disposição para o trabalho. Porque, às vezes, nós verbalizamos, estamos à disposição. Mas, se for nessa condição, se tiver isso, se tiver aquilo, se atender isso, se atender aquilo, o trabalhador do Cristo é incondicional. Venha, pegue a sua cruz e siga. Não tem condição. Nós precisamos aceitar isso incondicionalmente. E entendendo como o modelo e o guia fez, que seja feita a vontade do Pai, não a minha. E, às vezes, nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Marcela, você levantou a mão e baixou. Então, por favor, fale. Eu baixei sem querer. Sim. Eu só queria complementar, porque você falou assim, se quem quisesse complementar, é que às vezes ele chama e a gente não está vendo, né? A gente preparar para ver. Muitas vezes nós somos chamados e não estamos vendo que nós estamos chamados, estamos ignorando, assim, porque não temos os olhos de ver, né? Então, muitas vezes somos chamados e não percebemos que estamos sendo chamados. Eu acho até, Marcela, que é um pouco, Marcela e amigos, eu acho que até que é um pouco mais grave, dentro da minha percepção, tá? De novo, é a minha interpretação do texto, não é a melhor, não é a perfeita, não é a boa, é a minha. Mas eu acho que a mais grave é porque nós não queremos ouvir o convite. Porque estamos muito felizes. Ainda agora há pouco estava conversando nas terças-feiras eu tenho uma reunião de estudo, depois uma reunião mediúnica. Então, eu saio da reunião mediúnica e venho para cá. E estava conversando com um amigo espiritual e disse, o que vocês querem de mim? Eu estava muito bem onde eu estava. E nós nos sentimos nessa posição. Eu estou muito bem sem o Cristo, sem esses negócios de religião, sem esse negócio de moral. Eu estou muito bem. Então, às vezes, é claro que há exceções, e eu estou generalizando a situação, não estou especificando ninguém, mas às vezes nós não queremos ouvir. Além de não ter os olhos de ver, ou os ouvidos de ouvir, nós fazemos questão de não ouvir. Porque o convite está feito desde sempre. E onde está, ou onde estão inscritas as leis de Deus? Todos nós conhecemos lá a questão 621, lá do Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então, nós sabemos. Sabemos o que fazer. Sabemos como fazer. Mas o fato é, para fazer isso, eu tenho que abrir mão de algumas não virtudes,
digamos assim. Eu tenho que abrir mão de alguns egoísmos, orgulhos, vaidades, prepotência e tantas outras coisas que eu ainda alimento, que eu ainda guardo em mim. Então, o convite do Cristo é esse, que estejamos à disposição, porque não sabemos a que horas que o noivo vai chegar. Lembra lá da parábola das 10 virgens? Não sabemos a que hora o noivo vai chegar, a que dia o noivo virá. Então, precisaremos, ou precisamos, estar preparados para qualquer momento. Quem de nós sabe aqui a hora que será convidado a se retirar desse palco material? Nenhum de nós sabe. Não temos a menor ideia. Então, precisamos estar preparados para sair a qualquer momento. Isto é mais difícil, porque exige que saiamos da zona de conforto. Como esse companheiro lá desencarnado, eu estava muito bem onde eu estava. Eu não quero estar aqui entre vocês. Eu não quero ouvir falar desse Jesus. Eu não quero ouvir falar desse Evangelho. Muitas vezes, nós... Deixa eu usar a primeira pessoa do singular para não incluir ninguém. Muitas vezes, eu, hipocritamente, falo de Evangelho, prego o Evangelho, mas não vivo o Evangelho. E o que precisamos é vivenciá-lo. O que precisamos é colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Isso requer, como dissemos, boa vontade. Questão 909, lá do Livro dos Espíritos. Um pouco de boa vontade faz milagre. Estou usando aqui as minhas palavras, está dentro da ideia do Kardec, dos Espíritos. Mas um pouco de boa vontade faz milagres quando queremos colocar em prática essa boa vontade. Tudo bem? Todo mundo em choque? Não, né? Pelo amor de Deus. Ninguém em choque, né? Então, continuemos, Varinha. Já que ninguém se manifestou, então vamos nós dois. Continuemos em choque ainda, mudando. Continuamos em choque. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha, apenas na hora 1/10, aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Vai comentar? Mas é o que nós fazemos. Eu costumo lembrar aqui uma fala do Simão Pedro, não Simão Pedro, o discípulo, mas Simão Pedro, um mineiro agora, aí, um divulgador da doutrina espírita. Ele criou um verbo chamado muquerelar. Né? É o que esses primeiros trabalhadores aqui estão fazendo, muquerelando, murmurando, queixando, lamentando, reclamando. Reclamando e lamentando, né? Muquerela, né? Reclamando e lamentando. Muitas vezes, nós fazemos isso. Porque não estamos satisfeitos com aquilo que nós acordamos. Quem estuda lá o livro dos Missionário da Luz, quem estudou Missionário da Luz, e eu estou estudando esse livro agora, lá nesse grupo que eu vim hoje, ele diz lá, enquanto estamos na base espiritual, acordamos uma série de situações. Eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu vou concordando. Me dê isso, me dê aquilo, mais isso, mais aquilo. Só que quando eu chego aqui, essa carga está muito pesada. Ainda na quarta-feira passada, eu estava fazendo um estudo lá no SEAC, e eu me lembrei de um videozinho que roda aí pela internet, que roda hoje pelo WhatsApp. Antigamente, no tempo do e-mail, né, ele rodava pelo e-mail, daquele cidadão carregando aqueles cidadãos carregando as suas cruzes, cada um carregando as suas cruzes.
acha que é muito pesado. Então, corta um pedaço. Senhor, está muito pesado essa cruz. Vai lá, corta um pedaço. Caminha mais um pouco, está muito pesado. Vai lá, corta mais um pedaço. E chega um momento que ele tem que atravessar um abismo e ele precisaria daquela cruz inteira. Vai ter que descer o abismo, arrastando aquele pedaço de cruz, subir, eu não sei nem se ele vai conseguir. O fato é, nós ainda estamos nessa situação de acordar ou de fazer um acordo quando estamos lá reencarnados. E nesse livro Missionário da Luz, ele trata da reencarnação de Segismundo, dentre outros temas, ele trata da reencarnação de Segismundo. E o Adelino, que vai ser o futuro pai, se nega a cumprir o acordo que ele prometeu. Eu vou reencarnar e vou receber o Segismundo como meu filho. Mas aí, na hora do vamos ver, na hora H, é claro que ele acabou não aceitando, não, porque ele aceitou. No final aceitou. Mas depois de algum trabalho, depois de alguns convencimentos, principalmente do Alexandre, lá, que é o mentor desse trabalho. É a nossa situação. Precisamos entender. Nós acordamos receber um denário. Ah, porque alguém trabalhou 1 hora, eu trabalhei 12. Então, eu vou receber 12 denários? Mas eu acordei, eu acertei, receberia 1. E aí eu reclamo, eu lamento, eu murmuro, eu queixo, eu me queixo da situação. E é isso que os amigos espirituais nos convidam a que entendamos. Nós fizemos um acordo. E se chegou para nós, como eu costumo brincar, é nosso. Embrulhemos e levemos, porque é nosso. Então, se chegou para nós a dificuldade, a dor, o trabalho, o problema, vamos assumir, porque é nosso. Diga, Mauri. Eu não queria falar, não, eu estou bebendo ainda. Olha só, é, eu queria era só chamar uma atenção para o que vem sendo dito desde os profetas, os tempos são chegados. Ah, mas isso é balela, porque os tempos são chegados, vem desde lá, e a gente não vê acontecer nada. Cara, cuidado, porque os tempos são chegados, como você falou aí, isso é para nós, é para mim, é para você. Quando você recebe a informação e você lá bate com tudo, aceita que é verdade, até se compraz com aquilo, puxa, mas bicho, o tempo é chegado para você. Cuidado, porque agora a sua responsabilidade é tratar disso tudo da melhor maneira possível. Os tempos são chegados para você. Perfeito. E Kardec coloca isso lá no último capítulo da Gênese. Os tempos são chegados. Depois esse acho que é o título do capítulo, se não me estou equivocado. Mas tem um item, pelo menos, os tempos são chegados. E ele fecha com a nova era. Então, os tempos são chegados para cada um de nós. É hora de entendermos. Somos trabalhadores convidados. Aceitamos ou não? Temos o direito de não aceitar. Nós podemos escolher não aceitar. Mas, como toda escolha tem consequência, vamos ter que responder pelas consequências das nossas escolhas. Não é isso, Oswaldo? Sim. A minha dúvida é se os trabalhadores da primeira hora, essa murmuração que eles tiveram, né, de ter recebido o mesmo valor que o da última hora, pode ser classificado como inveja? Sim, eu pelo menos entendo assim. Já que eu trabalhei 1 hora, eu trabalhei 11 horas, 12 horas. Você trabalhou 1. Por que você vai receber a mesma coisa que eu? Então, sim, eu entendo que seja uma inveja. E aí a gente pode ampliar esse leque. Pode ser egoísmo também. Pode ser orgulho. Se eu trabalhei muito mais, então eu tenho direito a muito mais. Então, se eu trabalhei, eu sou melhor, eu produzi mais. Pode ser egoísmo. Eu quero o meu. Já que eu trabalhei mais,
eu quero mais. Então, eu vejo também com esses outros aspectos, não só da inveja, mas também do orgulho, do egoísmo, que o orgulho e o egoísmo dão origem a todos os males da humanidade. Tá bom. Ok? Mauri, agora você levantou a mão. Eu queria lembrar só da sutileza que acontece nesse, nessa união do que você tem que fazer, do que a vida traz para você. A sutileza é que, falando aquele que trabalhou por último, recebeu igual o primeiro, né? Aquele trabalhador que sempre postergou fazer coisas para a obra. Até que ele reencarna, ó, você vai ser pai com 3 filhas, vai perder a esposa e você vai ter que cuidar das filhas, não vai ter condição de fazer nada, mas você estará na obra. E ele, sem poder fazer nada, no centro em que ele frequentava, ele era como que um gestor, sempre programando, preparando, cobrava quando os trabalhadores vinham, ele pegava um feedback, como é que foi? Não, pô, sobrou isso aqui. Ele desgeria aquilo tudo, mas nunca podia ajudar em nada. Não podia nem sair, porque ele tinha 3 filhas. Aí, quando ele desencarna, ele foi dado como tendo cumprido a missão. Mas, poxa, eu não pude fazer nada no junteiro. Mas olha, e o que você dava aqui, e aquilo que você jogava de seu. Quer dizer, o trabalhador de última hora não é assim, é muito sutil, depende, é entre você e o homem lá em cima. Para os espíritos, dizem lá os amigos no livro dos espíritos, para os espíritos, o pensamento é tudo. Então, nós precisamos estar atentos ao que pensamos, ao que sentimos, ao que falamos. Precisamos estar atentos. E entendemos, nós já entendemos, nós espíritas, pelo menos, já entendemos, que para seguir esse roteiro, vamos botar aspas aqui, por favor, tá? Esse roteiro de salvação, nós não precisamos de bens materiais. Nós não precisamos de dinheiro. Dinheiro é importante? Claro que é. Precisamos de dinheiro? Sim. Mas há situações em que nós podemos ajudar sem necessidade de dinheiro. E aí me lembro lá do livro Jesus no Lar, capítulo 20, que tem como título A Caridade Desconhecida. E Jesus conta lá uma história, é Nélio Lúcio que escreve o livro, que dita o livro ao Chico Xavier, e é Jesus contando história. Jesus na casa de Pedro, conversando lá com os amigos. E Jesus conta, então, a história de uma pessoa que queria muito fazer essa caridade, queria muito cumprir esse papel de ajudar, de fazer isso, fazer aquilo, mas ele não tinha absolutamente nada. Ele não tinha um centavo. Ele tinha que tomar conta das 3 filhas. Ele não tinha absolutamente nada para doar. Então, ele resolve mudar a frequência de pensamento. Eu vou pensar no bem. Eu vou fazer aquilo que eu puder fazer em termos de pensamento. E, claro, a história é longa, né? Não vou contar a história toda aqui, nem sei de cabeça a história toda, mas o fato é, Jesus disse, quando ele sai do plano físico, ele sai com a diadema da caridade. Aquela coroa, aquela coisa da cabeça da caridade, sem ter dado um centavo sequer. Podemos ajudar? Podemos. E diz o dito popular que quem não atrapalha ajuda muito, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós pensamos mal, nós estamos alimentando o mal. Quando eu desejo mal para alguém, eu estou alimentando o mal. Então, naturalmente, estou fortalecendo esse mal. Não estou fazendo a caridade. Não estou cumprindo o que eu acordei ou o que acertaram para mim. Não sei se eu acordei nada lá, porque eu não sei se eu tinha condições de escolher. Mas o que escolheram para mim, eu não estou cumprindo. E todos nós podemos cumprir com toda certeza. Não tem nenhuma dúvida que nós podemos cumprir aquilo que chegue até nós. Por mais difícil que seja.
por mais complicado que seja. Ah, é um filho problema, é uma filha problema, é um marido chato, é um marido, é uma mulher ciumenta. Qualquer coisa que chegue, nós temos condições de resolver. Nós não resolvemos porque não estamos à disposição, como diz aqui a parábola, à disposição do dono da vinha que estava contratando trabalhadores. Se eu estou lá desde as 6 e ele me contratou às 5 da tarde para trabalhar até às 6, ele me contratou a 1/10 hora para trabalhar até a 2/10 hora, ok, eu estava lá o dia inteiro. Ele só não me chamou porque eu não quis, só não fui porque não me chamaram. Então, é isso que nós precisamos estar atentos. Diga, Silvânia de Cássia. Boa noite. Valdeni me lembrou muito o acolhimento na casa espírita. Quando fui para a casa espírita que eu frequento, eu fui recepcionada pelo presidente da casa. E ele foi de um carinho, sabe, tão grande. Na realidade, eu fui convidada para o estudo por um amigo que já frequentava há bastante tempo a casa. E ele foi de um acolhimento maravilhoso. Então, eu entendo assim, quando eu li esse estudo de hoje, me lembrei muito disso, porque eu me lembrei assim, que aqueles que já estão numa casa espírita há bastante tempo, eles têm o valor deles, mas também eles têm que, no meu entender, assim, acolher quem está chegando, aquele que está chegando, por exemplo, o trabalhador aí da última hora, né? Na hora me veio isso na cabeça. E esse trabalhador ele está chegando para poder começar a entender aquilo, para poder ter a boa vontade de chegar, de ir numa casa, né? Então, no meu entender, assim, esse acolhimento é tão importante porque esse trabalhador não vai ter conhecimento, não vai saber o que fazer, mas ele tem a boa vontade, então ele tem que ser orientado para o que fazer ali, não é? E se você, que já está numa casa há muito tempo, já está trabalhando há muito tempo, simplesmente ignorar aquele trabalhador que está chegando ali atrasado, né? Como eu cheguei atrasado, eu cheguei com 50 anos numa casa espírita, tendo pais espíritas, sabe? Aqui na minha casa. E assim, se eu não tivesse sido bem acolhida, talvez eu não estivesse na casa até hoje. Então, assim, é tão importante isso, né? Quem já está há bastante tempo, acolher quem está chegando para poder essa pessoa ser preparada para o trabalho, né? Então, é muito, muito importante isso. Me sinto privilegiada de estar numa casa espírita, ter entrado na primeira casa espírita e ter ficado. Estou até hoje, né? Já vai para 13 anos, mas, assim, sou muito feliz por isso e agradeço. Então, eu acho que eu tenho que valorizar quem tem o conhecimento, agradecer. E como vocês estão aqui nesta sala de aula, passando para a gente, conduzindo os estudos, isso é muito importante, porque nós que estamos chegando para estudar, para tentar adquirir um conhecimento, para fazer um melhor, a gente tem que valorizar muito, né? Quem já está aí, né? No caminho. E esse presidente já desencarnou na pandemia. E eu sou muito grata a ele também. É isso. Aí, Silvânia, está dentro daquela ideia da regra áurea. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. E aí, cabe a você agora acolher o outro que chegue. Ah, eu não sou presidente, eu não sou recepcionista, eu não sou... Mas é uma trabalhadora da casa, é uma irmã. Não, Valdemir, e ele colocou isso para a gente, sempre falava que a recepção de uma casa tem que se ter muito carinho com a recepção da casa, porque aquele primeiro contato ali ou vai trazer aquela pessoa para casa, para o estudo, para até uma ajuda mesmo que ela precise, mas ela vai se sentir bem, ou não, ela vai embora e não volta, não é? Então, ele sempre falava isso, sempre falava. Recepção é o cartão de visita de qualquer casa espírita. Então, é preciso que essa recepção
esteja aberta, receptiva para orientar, para receber, para acolher, para ajudar. De novo, é esse trabalhador que fica ali à disposição para orientar as pessoas que chegam. Diga aí, Nassif. Oi, Valene, boa noite a todos. Estava comentando aí do questão do pensamento e atitudes que a gente fala, né? E hoje eu acho que, não sei se eu estou errado, assim, não divulgar, por exemplo, alguma coisa em rede social, um vídeo, igual eu recebi um aqui catastrófico hoje, uma cena. É uma forma de caridade, o não divulgar, ou já é uma obrigação pelo conhecimento que a gente tem da doutrina? Porque hoje eu vejo assim, a sintonia que as pessoas estão. Um exemplo, lá no trabalho, né? Acontece um crime, alguma coisa assim, aí fica aquela coisa, pena de morte, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. Se eu der uma opinião contrária, falando de repente de um perdão, tá arriscado a ser linchado ali, né? Então, às vezes, eu me omito para. Eu saio do lugar, né? Às Preservar. vezes não dou opinião. E essa opção é errado, eu não falar para a pessoa, pô, não pensa assim não e tal. Às vezes eu me sinto meio omisso, sabe? De não divulgar, não trabalhar como um divulgador da doutrina. Nassif, isso me lembra uma passagem com Francisco de Assis. Me permita contar aqui rapidamente. Mas que ele, já no final da vida dele, conclama lá, convida lá os seus seguidores e os manda sair para pregar o evangelho. Saiam de 2 em 2 para pregar o evangelho. E, se for preciso, usem palavras. Então, seja você um franciscano. Se for preciso, se for necessário, se for indispensável, use palavras. Mas nós podemos e devemos pregar sem palavras. Com toda certeza, a pregação sem palavras tem muito mais efetividade, pelo menos é na minha percepção, tá? Tem muito mais forças do que uma palavra vazia. Quando você não prega com palavras, mas com atos, com gestos, com exemplos, isso fica muito mais marcado do que qualquer discurso bonito, né? Cheio de palavras bonitas, mas vazios em essência. Assim entendo, Nassif. Então, fique tranquilo, né? Siga o seu caminho. Você não precisa falar, basta você fazer. Tá bom? Antes de passar a Obrigado. palavra para a Elaine, eu queria pegar esse gancho, também dar subsídios aí para o Nassif, com duas passagens de Jesus. Uma é a parábola do semeador, né? A gente, às vezes, quer jogar semente, mas o terreno não está pronto, não está adequado para receber aquela semente. E, como falou o Valdemir, a semente ela pode ser lançada não só pelas palavras, mas também pelas nossas ações, pelos exemplos. E a outra, que é muito significativa também, é aquela passagem com Jesus, também quando ele envia os apóstolos para a pregação, e chama atenção para eles: olha, não se preocupem com os gentios, né? O tempo deles virá. Leve a palavra àqueles que estão com o coração pronto. É isso. Às vezes a gente quer malhar em ferro frio, okay? Não que a gente não deva fazer, mas no momento certo, no momento que a oportunidade aparecer, né, em que a pessoa busque, de alguma maneira, estar aberta àquela mensagem que você vai levar. Então, esteja pronto para isso. Mas não adianta forçar uma situação. Às vezes é pior e estrategicamente errado. Então, a gente deve, sim, se abastecer de conhecimento e demonstrar uma vivência, porque no momento oportuno, quando surgir, aquilo virá com muito mais consistência, né, e impacto àquele que vai receber, do que se a gente, a todo custo, né, querer botar na cabeça dos outros aquilo que não está pronto ou não deseja receber.
Perfeito. Antes da Ilane, então me permita, Ilane, lembrar aqui de um caso real, de uma empresa que tinha um garçom, e o garçom era evangélico, ele chamava de crente. É aquele crente. Então, o diretor da empresa reunia lá os seus trabalhadores, os diretores, enfim, o presidente da empresa, reunia os diretores, e, segundo a narrativa, esse presidente da empresa adorava falar palavrões. Mas, quando chegava o garçom, ele fazia um sinal para os empregados para não falar palavrões, porque estava chegando ali uma pessoa que não gostava, que era evangélica, que não gostava de palavrões. Então, para você ver a ascensão moral que fala lá o Evangelho, que fala o Livro dos Espíritos. O arrastamento inevitável, aquele arrastamento moral. Então, a gente precisa estar consciente disso nessa situação e fazer a nossa parte. E é bem lembrada aí a parábola do semeador, né? Algumas sementes são jogadas no meio dos pinheiros e não vai produzir coisa nenhuma. É perder semente. Então, é que Jesus diz lá, não dei pérolas aos cães, aos porcos, né? Coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Não dê pérolas aos porcos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Diga, Elaine. Não, é bem rapidinho. Em relação ao que a irmã Silvânia falou sobre o acolhimento na casa espírita, e que realmente eu já estive em algumas casas espíritas, e o SEAC foi assim brilhante na recepção. Assim, me surpreendeu positivamente a recepção que eu e minha filha tivemos no SEAC. Então, isso assim, é muito importante. Isso marca se você volta ou não. Isso marca, às vezes, uma pessoa que chega lá, porque às vezes eu fui buscando uma palestra, uma casa espírita para ficar, ok. Mas tem gente que chega no nível do desespero, né? Tem pessoas que chegam procurando um centro espírita no nível de desespero, quase buscando até fazer uma besteira. Então, se não é bem recepcionado, como eu já vi em centros espíritas, a pessoa ser até tratada assim com indiferença, essa pessoa pode sair dali fazer uma besteira, entendeu? Então, achei muito importante mesmo. Eu queria deixar a gratidão aqui pelo SEAC, pelo trabalho de todos vocês. Com certeza isso é importante. E hoje eu conheço dezenas, ou para dizer centenas de casas espíritas, e participo de atividades em várias delas. Hoje eu sou uma pessoa conhecida. Então, em função da rádio, em função das redes sociais, eu acabo sendo conhecido. Mas muitas vezes já fui fazer palestras em casas espíritas, chegar, assinar o livro de presença e ninguém me perguntar quem era eu. Entrar, sentar, ficar sentado lá, aguardando, ninguém me perguntava. Hoje, como eu sou bastante conhecido, né, acabo sendo uma pessoa pública, então eu sou conhecido, então fica mais fácil. Mas ver essa deficiência da recepção. E é claro, eu estou ali trabalhando, mas se alguém vai em busca de um acolhimento, em busca de um socorro, e não encontra esse acolhimento, com certeza, razão suficiente para não voltar. Eu vou para a igreja evangélica, que me acolhe de braços abertos. Eu vou para a igreja católica, sei lá, para qualquer outro lugar, que me acolhe de braços abertos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. São Luís respondendo a Kardec, fala lá no Evangelho. Precisamos tratar a todos iguais. Não podemos, a beneficência exclusiva que ele fala no título da mensagem. Beneficência exclusiva. Precisamos abrir a beneficência a todos. Porque se for um inimigo da religião, ele sendo bem recebido, pelo menos educação essas pessoas têm. Pelo menos sabem receber as pessoas, sabem abraçar. Ao passo que, se eu não souber, eu afasto mais aquelas pessoas da doutrina, do centro, da religião, especialmente da doutrina. Espiritismo, a gente bota tudo no balaio só, né? Espiritismo é isso.
esquecendo que cada casa tem uma ordenação, tem uma orientação. E isso, realmente, o SEAC nisso, né? Não é porque eu estou lá, né? Eu conheço o SEAC há muito tempo, muito antes de estar naquele ambiente, já conhecia o SEAC, que eu fazia palestra lá. Sempre foi, a recepção sempre foi especial em todos os lugares onde eu estive no SEAC, especialmente naquela sala ali na Estrada Cacuí, era em cima do Bradesco, qualquer coisa, uma sala ali em cima que sempre quando eu chegava ali, tinha alguém na recepção ali, esperando para receber, para abraçar, para conversar, orientar. Isso, com certeza, faz a diferença. Mauro levantou a mão. Diga, Mauro. Tem uma musiquinha, né, um ponto de Umbanda que diz assim: um abraço dado de bom coração é mesmo que uma benção é uma benção. Então, veja que isso é importante, né? Não só dentro da formalidade, da informalidade, da alegria, não importa. O importa é que as pessoas que cheguem até nós vieram buscar alguma coisa, né? E que a gente possa dar o nosso quinhão, né? Nossa parcela, contribuindo para aquilo que ela veio buscar, né? Então, aquilo que a Elaine falou é uma verdade. Muitas das vezes as pessoas chegam desesperadas, angustiadas, desesperançosas, e o abraço que ela recebe, uma boa palavra, né? Se sentir vista, né? Já faz uma diferença enorme. Então, como o SEAC foi citado, né? Isso não surgiu de forma pensada, isso surgiu de forma natural, em nós percebermos que a casa espírita precisa ser um local de acolhimento. E o acolhimento começa no momento que a pessoa chega, é recebida, né, para que ela se sinta bem no ambiente. É o consolador, né? A doutrina é o consolador prometido. Então, se não consola, não está atendendo ao principal requisito, ao principal princípio, me permita aqui a redundância, ao principal princípio da doutrina espírita, que é de ser o consolador prometido por Jesus. Então, nós que trabalhamos em casas espíritas, e nós que militamos, não só que trabalhamos, mas que militamos em casas espíritas, que frequentamos casas espíritas, precisamos ter isso em mente. Assim como eu gostei muito de ser acolhido quando eu cheguei, eu não sou encarregado da recepção, mas não me custa cumprimentar, não me custa encaminhar, não me custa orientar, não me custa cumprimentar, me apresentar. Eu sou o fulano. Se eu puder ajudar em alguma coisa. Então, e lá no SEAC, a gente sempre pergunta, né? Tem alguém pela primeira vez? Sempre a gente pergunta, tem alguém que está chegando pela primeira vez? E a gente faz questão dessa recepção. Não sei se a palavra é essa, mas mais formal para quem está chegando no primeiro dia. Não sei se formal seria a palavra exata, mas mais acolhedora, mais especial, mais particular, mais As especial boas-vindas, né? As boas-vindas. As boas-vindas de quem está chegando. Eu, às vezes, brinco. Não está chegando encarnado, mas desencarnado tem um monte de desencarnados chegando. Então, vamos dar as boas-vindas também para desencarnados que vão nos acompanhando nesse processo. E cada dia que a gente chega lá, a gente leva uma meia dúzia. Então, ótimo. A gente também demos boas-vindas aos nossos amigos desencarnados. Tudo bem? Podemos fechar aqui a parábola dos trabalhadores da última hora? Ainda lembra, Verinha, o parágrafo? Sim. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo um denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Fecha. Sim, por favor. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Está em Mateus, capítulo 20,
versículo de 1 a 16, e também sugere ver a parábola do banquete de núpcias no capítulo 18 deste livro. A parábola do festim de bodas, ou do banquete de núpcias, eu já mencionei aqui, eu não tinha nem olhado aqui no final, mas já mencionei porque faz ligação, ela tem ligação com essa situação. E aqui eu queria só chamar a atenção para um ponto importante. Muitos dos chamados, eu já mencionei isso aqui hoje, e vamos repetir, muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, muitos chamados. Todos somos chamados. Todos. Sem exceção, todos somos chamados para participar, de alguma maneira, desse trabalho dessa vinha, ou dessa festa de núpcias. Todos somos convidados. Mas nem todos são escolhidos. E aí a gente tem a ideia de que quem me escolhe, ou quem me escolheria para participar desse festim de bodas, ou dessa vinha, do trabalho na vinha, seria o chefe, seria o dono da vinha, seria Deus, seria Jesus, seriam os amigos espirituais. Não. Pelo menos dentro da minha percepção, tá? Dentro do meu entendimento. Quem escolhe se quer trabalhar ou não, sou eu. O convite está posto. O convite continua valendo. O convite está ativo. Ele continua valendo. O festim de bodas continua. A festa continua. Né? A festa de núpcias lá, ou o festim de bodas, continua. A ceia está, a mesa está posta. A festa está armada. Eu é que vou escolher se eu quero ou não ir. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a gente poderia dizer todos os chamados, poucos os escolhidos. Mas não é ninguém que me escolhe além de mim mesmo. Quem escolhe participar somos cada um de nós. E hoje escolhemos estar participando de um festim de bodas. Porque às vezes, quando a gente fala do festim de bodas, a gente imagina uma festa com churrasco, com música, com samba, com pagode. Não. Nós estamos hoje num banquete espiritual. Nesse momento, nós estamos num banquete espiritual. Nós escolhemos estar aqui. Poderíamos ter escolhido qualquer outra coisa, mas escolhemos estar aqui. Então, nós escolhemos. Isto é uma outra, pelo menos para mim, uma outra vantagem da doutrina espírita. Não é ninguém que faz por mim. Não é ninguém que me convida. Não é ninguém que me convida, não, que me escolhe. Não é ninguém que me salva. Isso é o meu trabalho, é a minha posição, é a minha decisão, é a minha escolha. Então, eu decido o meu destino. Ainda hoje, conversando com... Já passo para você, Carlos. Ainda hoje, conversando com uma pessoa no consultório, e ela está uma pessoa evangélica, e ela muito desiludida com Deus. Porque ela me pergunta, por que Deus faz pessoas doentes? Por que Deus cria doença? Na cabeça dela, Deus criou doença. E eu disse para ela, se você me permitir, eu posso te explicar. Claro que eu vou contrariar algumas das suas crenças, porque eu sei que ela é evangélica, da igreja... Esqueci o nome agora, metodista? Esqueci o nome, a denominação lá da igreja dela. Mas, para ela que não acredita em reencarnação, fica muito difícil. Como é que ela aceita que a mãe esteja doente e ela saudável? O que é que a minha mãe fez para estar doente e o que é que eu fiz para estar saudável? O que é que eu fiz para nascer no Haiti ou o que é que eu fiz para nascer na Noruega? Para eles isso é muito complicado. E então eu estava explicando para ela, falei, sem proselitismo, sem fazer propaganda de religião, explicando. Eu também passei por essa situação.
desse vazio existencial, dessa necessidade de ter alguma crença, mas uma crença lógica, de bom senso. Então, é isso que nos convida a doutrina espírita e é isso que nos faz nos escolhermos para estarmos nessa vinha, estarmos nessa seara. Diga aí, Carlos Santos. Ontem, que você sugeriu a leitura lá do 127, né? Enquanto é dia. Ah, sim. E o que a gente está estudando aqui, está lendo hoje, né? Da última hora. Eu vou até citar a Silvânia, porque às vezes eu me sinto como ela também. Né? Chegamos atrasados. Eu acho que a gente não chegou atrasado, né? Embora a gente pense assim às vezes, a gente chegou enquanto é dia. Chegamos para trabalhar enquanto é dia. Então, estamos com tempo. Não é por aí? Perfeito. Muitas vezes as pessoas até me dizem, puxa vida, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita há mais tempo, ou se eu tivesse vindo para a terapia há mais tempo, tudo seria diferente. Eu disse, não, não seria diferente. Se você tivesse vindo há mais tempo, você não teria a maturidade que tem hoje e não estaria aberto à recepção de novas ideias, de novos conceitos, de novos valores, sem desprezar os valores antigos, mas de novos valores. Então, as coisas acontecem, nós entendemos isso no tempo de Deus, como dizem lá os evangélicos, né? As coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então, você tem toda a razão. Chegamos enquanto é dia. Eu até estava falando com essa menina hoje. Eu só cheguei a acreditar em Deus aos 37 anos. Porque até então não dá para acreditar num Deus que faz alguém nascer no Haiti e alguém nascer na Noruega, na Finlândia. Alguém morar na cobertura na Vieira Solto e alguém morar num barraco na Rocinha. Que Deus é esse? Essa é a dificuldade que os nossos irmãos têm, e eu estou citando um exemplo prático aqui que vivi hoje, os nossos irmãos têm de entender essa dinâmica de Deus, digamos assim. Diga aí, Ronald. Lembremos as palavras do nosso irmão Chico. Não podemos voltar a fazer um novo início, mas agora, com conhecimento, nós podemos fazer um novo fim. É Para verdade. isso somos convidados. É para isso que estamos aqui. Para fazermos um novo fim. Podemos mudar o presente para fazermos um novo futuro. É o que o Mauro lembrou aí, essa parábola do semeador. Aquilo que semeamos, colheremos. Se eu plantar em terreno fértil, vou colher boas sementes. Mas, além de semeador, eu sou terra também. Eu recebo semente também. Como é que eu estou como terra? Como é que eu estou como recepção dessas sementes? Estou em condições de produzir 30, 60? Ou os pássaros vão comer as sementes? Ou elas vão morrer com o sol? Cada um de nós tem a resposta às suas dúvidas, às suas dificuldades. Mauro, chegamos aqui aos 22. Então, 22. Obrigado. Semana que Fechamos. vem. Pelo menos fechamos o item 1. Aham. Semana que vem voltaremos, né? O item 2, os últimos serão os primeiros. Beleza? Então vamos fazer a nossa Beleza. prece, agradecer pelo encontro de hoje. Vamos pedir ao nosso irmão Nassif. Nassif, você faz a nossa prece? Nassif? Não deve estar perto. Ele está com o som aberto. Eu acho que não está saindo o som. Bom, vamos então fazer a nossa prece. Marcela, você faz a nossa prece, por favor? Então vamos a ela.
Querido Jesus, amigos espirituais, estamos aqui nesse final de estudo dessa noite para agradecer todo o aprendizado, todas as trocas que realizamos nesse momento, sempre crescendo mais um pouquinho, aprendendo mais um pouquinho sobre o seu evangelho, sobre a sua doutrina. Pedimos por aqueles que não puderam aqui comparecer, pelos mais diversos motivos, e por aqueles que estão em nossos pensamentos. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos força, coragem, resignação, sabedoria, para continuarmos no caminho do bem, em busca da evolução. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos. Uma excelente semana. Amanhã estaremos lá na rádio, como sempre, né? Batendo cartão. E esperamos contar com vocês lá, tá bom? Um beijo Marcando grande. ponto. Ficando Tá ponto. bom. Fique com Rumo aos Deus. 1000 likes.